Domingo passado nós aprendemos uma lição importante. Deus perguntou para cada um de nós o quê? Só uma pessoa sabia. Quem é você? E hoje eu te pergunto, e você deve se perguntar: quem eu sou? Deus quis saber quem você era. E nós tivemos que reconhecer quem nós éramos de fato. Mas hoje a pergunta é interna: quem eu sou? Quem é Jesus? Será que nós sabemos? Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegou Jesus à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Senhor, a tua palavra está diante de nós. Ela por si só já fala o nosso coração. Mas nós queremos, Deus, algo mais do Senhor nessa noite. Por isso, como igreja, te pedimos, Pai, fala conosco. Como nós oramos aqui no início, nós viemos à tua casa com o coração aberto para sermos orientados pelo Senhor. Por isso, colocamos o nosso coração, a nossa mente diante de ti, e que a tua palavra há de nos conduzir, Pai, por todos os nossos caminhos. Que não seja eu falando aqui, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, Pai. E que somente o teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. Graças a Deus. Quem eu sou? Quem é Jesus? Quem eu sou determina muito aquilo que eu vou ser. Quem eu sou determina muito se as coisas vão dar bem ou vão dar mal. Porque enquanto eu pensava que eu não ia ser ninguém, que eu nunca chegaria a ser ninguém, ninguém eu era. Eu, aos meus 23 anos de idade, achava que eu tinha nascido daquele jeito e ia morrer daquele jeito. Mas ia mesmo. Eu não lutava para mudar. Eu não estudava, detestava estudo. Sempre perguntava: para que estudar tanto? E queria ganhar dinheiro. Como se ganha dinheiro sem estudar? A não ser que for praticando o mal. E, sinceramente, eu não consigo entender como que uma pessoa pode se dizer bem-sucedida tendo que viver escondida. Que é o que a gente vê muitos aí, vivendo das coisas más, mas ele não tem a liberdade de ir e vir. Ele não pode pôr a cara dele para todo mundo ver. Ele tem que sempre viver escondido. E isso para mim não é vida. A vida é a liberdade que nós temos. Eu posso ir a qualquer lugar, entrar e sair de qualquer lugar, porque eu sou livre. Se eu fosse procurado, já não poderia. Para quem acredita em Jesus,
ter a noção de uma identidade em Cristo é muitas vezes mais essencial do que a vida. Isso porque quando sabemos quem nós somos, tudo muda. Quando você descobre de fato quem você é, tudo começa a se transformar na sua vida. Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazemos é que determina quem nós somos. Por esse motivo, quando falham e pecam, ficam muito tristes. Mas não é o que fazemos que define a nossa identidade. Pelo contrário, nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que fazemos. Dessa forma, quando falharmos, devemos pedir perdão e olhar para Cristo com confiança. Porque graças ao seu sacrifício nós fomos resgatados e restaurados. Por isso estamos seguros da nossa identidade. Então eu volto a te perguntar, quem nós somos? O que nós somos? Quem eu sou? Porque eu aceitei Jesus Cristo, mas eu não sei quem eu sou? Por que eu aceitei Jesus Cristo e continuo a mesma pessoa? Muitos se fazem essa pergunta. Por que nada mudou na minha vida? É um momento de reflexão. Porque domingo passado eu tive que reconhecer quem eu era, a minha essência. E eu aceitei estar e ser abençoado por Deus. Mas depois que eu fui abençoado por Deus, depois que Deus me tocou, quem eu sou? Sou a mesma pessoa de antes? Nada mudou? Por que nada mudou? Eu conheço pessoas, quando a gente faz um serviço de evangelismo, principalmente com andarilho, com mendigos, com prostitutas, uma grande maioria já esteve na casa do Senhor. Uma grande maioria já conhece a palavra do Senhor. Mas como foi aqui no início dito, porque pecaram, acham que não merecem perdão. Acham que estão afundados na lama e nada pode limpá-los. Eu conheço muitas pessoas que perderam as forças, porque acham que porque pecaram, não existe solução para suas vidas. Então eu volto a te perguntar, quem eu sou? Quem você é? Quem Jesus é? Já fazem 5 domingos que eu não preparo um esboço certinho. Isso é sinal de que Deus quer falar primeiro comigo. Então eu volto a me perguntar quem eu sou. Porque Jesus Cristo, Ele era conhecedor, mas Ele queria saber o que as pessoas estavam dizendo dele. O que aquelas pessoas que eram curadas, que receberam e viram tantos milagres, falavam a respeito desse Cristo que veio dos céus. E aí os seus discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Eu aprendi uma coisa, meus amados. Milagre não determina quem nós somos. Você recebeu um milagre de Deus, muitas vezes não vai determinar quem você é e não vai mostrar quem Cristo é. Porque a maioria das pessoas não sabia quem Jesus era, nem seus discípulos. Porque depois que eles disseram isso, Cristo continua e interroga eles e diz, ou interpela, como diz ali, mas vocês, o que dizem? Quem eu sou? E eles ficaram, eu, na minha conjectura,
dentro da história, eu vejo eles um olhando para o outro e sem saber o que responder, porque alguns também pensavam como a multidão, que ele era Elias, que ele era João Batista, que ele era um dos profetas, mas não de fato quem ele era. E aí Pedro, o bronco, o chucrão, o semi-analfabeto, levanta no meio dos 12 e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só tem a revelação de quem Cristo é, quem caminha com Cristo, quem convive com Cristo, quem se relaciona com Cristo. Porque ser curado por Cristo, todo mundo pode ser. Receber um toque de Deus, como nós recebemos no domingo passado aqui, todo mundo pode receber. Mas é o caminhar, o se relacionar, o ter intimidade com esse Cristo 24 horas por dia, que vai trazer ao seu coração quem de fato Jesus Cristo é. Porque muitas vezes nós participamos de uma ceia sem saber quem Jesus Cristo é. Porque eu venho à igreja por causa do Cristo realizador de milagres. Eu venho na igreja porque eu descobri que aqui eu posso ser abençoado de uma forma sobrenatural. Mas eu não conheço quem me abençoa. Eu não conheço quem faz as coisas por mim. E aí eu sempre me pergunto, quem eu sou junto desse Cristo? Porque quando Deus me fez enxergar quem eu era, e eu fui tocado por Ele, eu tive que descobrir quem eu sou. Porque se eu não descobrir quem eu sou, de maneira nenhuma eu vou fazer a vontade do Pai. Porque se eu não sei o que eu sou, quem eu sou, para onde eu vou? Humanamente falando, todo mundo tem que se descobrir profissionalmente para poder sobreviver. Quando a gente descobre profissionalmente aquilo que a gente ama fazer, a gente não trabalha, a gente se diverte. O serviço não é um martírio. Deus, Ele é tão bom comigo, gente, que tudo que você pensar eu já fiz. Eu já fui pedreiro, pintor, carpinteiro, eletricista, encanador, já fui repositor de mercado, açougueiro, padeiro não, nunca fui padeiro. Já fui empresário, sou químico, fui auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Interrompi minha faculdade de enfermagem, achei que meu sonho tinha acabado, mas não acabou. Vim para São Paulo, virei diretor de uma empresa, abri a minha empresa, hoje sou técnico em informática. Adoro o que eu faço, porque às vezes tem gente lá no Amazonas, daqui eu entro no computador dessa pessoa e resolvo os problemas dela. Mas eu sempre estou me fazendo essa pergunta: quem eu sou? Todas as vezes que eu chego diante de um problema, eu tenho que descobrir quem eu sou novamente. Porque a vida muda, os caminhos mudam, e se eu continuar sendo a mesma pessoa, eu não vou conseguir caminhar naqueles caminhos. Em 2017 eu vivia numa cidade de 130 mil habitantes. Eu tive que vir para uma cidade de 22 milhões de habitantes. E eu tive que descobrir quem eu era novamente. Porque a hora que eu vi essa São Paulo e olhei para aqueles prédios, eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E eu tive que me fazer essa pergunta: quem eu sou?
Porque se eu não descobrir quem eu sou, eu não mudo. Eu continuo com o mesmo pensamento, olhando para o mesmo lado, e às vezes Deus mudou o sentido das coisas e está querendo me levar para outros lugares, mas às vezes eu sou tão chucro, tão turrão, que eu empaco igual burro de carga e não quero ir. E às vezes a solução do meu problema está para a direita, mas eu quero ir para a esquerda, porque eu não descubro quem eu sou. Deus sabe quem eu sou, mas eu não sei quem eu sou, e nem quem Jesus é. Então quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Um santo milagreiro? Aí eu te falo, se nós tratamos Jesus Cristo como um santo milagreiro, que diferença nós temos das demais religiões? Se eu venho aqui só para receber milagres, a gente se assemelha às pessoas que iam no terreiro de macumba quando eu tinha um, que ia lá só para receber alguma coisa, e não sabia quem eles eram, nem o que eles estavam procurando. Porque quem procura o santo milagreiro Jesus Cristo não sabe o que está procurando. Todos os dias eu procuro o Filho de Deus, eu procuro meu Senhor, eu procuro meu Salvador, eu procuro aquele que me amou até a morte da cruz, eu procuro aquele que se entregou pelos meus pecados, eu procuro aquele que sofreu, padeceu, sentiu dor, foi humilhado, foi castigado, sem nenhuma culpa. É esse que eu procuro. Porque eu sei que se todos os dias eu encontrar esse que eu procuro, a minha vida sempre vai ser diferente. Eu sempre vou ter um novo panorama da vida. Eu sempre vou conseguir olhar e enxergar coisas que estão muito adiante de nós. Então eu vou te perguntar: quem sou eu? Quem é Jesus? Evangelho de João, capítulo 1, começa assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. 9, quer dizer. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu santo nome. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: amor nos predestinou para sermos adotados como filhos
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu volto a te perguntar, quem sou eu? Quem é Jesus Cristo? Será que você medita nesses versículos todos os dias para você descobrir quem você é? Gálatas capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido na lei, para resgatar aqueles que estão sob a lei, para que esses recebessem a adoção de filhos. Então eu volto a te perguntar, quem sou eu? Quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus que nós adoramos tanto e que uma vez por mês nós fazemos um memorial para não esquecermos do seu sacrifício? Será que você sabe quem você é? Porque quem você descobrir que é hoje vai determinar o que você vai ser amanhã. Romanos 8, acho que é Romanos 8. Não sou muito bom de Bíblia não, mas vamos lá. Romanos 8. Eita, Romanos 8 é todo lindo. Agora o que eu faço aqui? Vai lá, põe na Romanos 8, 18, Yasmin, para mim. Vamos ler ele, né? É bom ler Bíblia. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vivido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, que conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E a conclusão, pois chegamos diante desses fatos: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, volta, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porquanto estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu volto a te perguntar: quem eu sou? Quem é Jesus Cristo? Nós começamos a ler Mateus 16 e paramos no versículo 18. Quando Cristo olha para Pedro e fala assim: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Revelou o quê? Quem era Jesus Cristo? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que trouxe a salvação para cada um de nós. Jesus foi aquele que nos transformou. Foi aquele que quebrou as correntes que nos deixavam aprisionados ao mal. Jesus é aquele que nos dá poder e autoridade para marcharmos em frente quando nós entendemos quem nós somos. Então eu te pergunto: quem eu sou? Se você não tem certeza no seu coração de quem você é, eu sinto muito em te informar. Você vai ficar frequentando a igreja sem entender as coisas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, nos responde quem eu sou. E se eu tiver certeza no meu coração desse versículo, tudo será diferente na minha vida. Mas certeza é certeza, não é dúvida. O que diz em 1 João, capítulo 1, versículo de número 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no teu nome. Eu e vocês somos filhos de Deus, e o diabo não pode colocar incerteza no nosso coração, e eu não posso duvidar disso, porque eu fui adotado como filho de Deus. Deus me ama. Deus te ama. Por isso Ele entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, porque Ele nos ama. E Ele quer nos ter todos os dias como filhos de Deus. Mas todos os dias eu tenho que descobrir quem eu sou. Porque nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus é como o vento. É impetuoso. Hoje ele está para o norte, amanhã ele está para o sul, depois de amanhã ele está para o leste. E nós temos que ter a sensibilidade do que Deus quer que eu faça. Para onde Deus quer que eu vá. Eu não posso ficar atrás de um Deus milagreiro. Eu tenho que ficar atrás de um Deus que me ama, de um Deus que me abraça todos os dias e me chama de filho, de um Deus que
quando eu saio de casa, Ele fala assim: caminha, que eu sou contigo por onde quer que andares. Eu não posso ter dúvida disso, porque senão eu não vou descobrir quem eu sou. E eu tenho que ter certeza de quem eu sou, porque se eu não sei quem eu sou, então quem é Deus? Quem é Jesus? Se eu não consigo descobrir quem eu sou, eu vou descobrir quem é Jesus Cristo? Jamais. Eu vou continuar na mesmice, frequentando igreja, até a morte chegar. Mas eu não vou ter descoberto quem eu sou. Eu não vou ver o quanto a vida é prazerosa, o quanto vale a pena seguir a orientação desse Deus, ser sensível a essas orientações. Para isso podemos descobrir quem eu sou. E nós somos únicos. Como eu falo aqui nos dias de ensino, eu não fui chamado para ser o Antônio não foi chamado para ser o Emerson. Nós somos únicos. Cada um de vocês tem que ser vocês mesmos. Então, descubra quem você é. E você crescerá como ninguém na vida. Deus abençoará tudo que você tocar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser abençoado. Porque de fato você vai saber quem você é e quem é Jesus Cristo. Jesus te ama. E não deixe ninguém colocar dúvida no seu coração. Porque Ele me ama. E Ele ama cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.